Olá, vamos corrigir mais uma questão da primeira fase do exame de ordem. Essa questão é do exame 31, é uma questão sobre organização do Estado. Você sabe que organização do Estado é um dos temas mais cobrados no ranking de temas, de assuntos na primeira fase da OAB. A gente tem um ranking que a gente já comentou, esse ranking ele se movimenta, ele muda, né? Controle de constitucionalidade é um assunto muito cobrado, direitos e deveres individuais e coletivos é um assunto muito cobrado, organização do Estado também é assunto cobrado, então a gente tem um rankingzinho que de vez em quando eu atualizo o vídeo, a orientação para você, porque essa movimentação, né, de questões mais cobradas ela vai acontecer a cada exame. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela para você. A gente tem uma questão do 31º exame de ordem, a questão diz o seguinte: o governo federal, visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades no sertão nordestino do Brasil, deixa eu só marcar isso aqui rapidinho logo, tá? Vamos lá. O governo federal, visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades no sertão nordestino do Brasil, editou lei complementar, vamos marcar também aqui, lei complementar, é uma lei complementar federal, né, porque é do governo federal, lei complementar Y, que dispôs sobre a concessão de isenções e reduções tributárias de tributos federais. Então, o governo federal, ele está, através de uma lei complementar, concedendo isenções e reduções tributárias de tributos seus, devidos por pessoas físicas e jurídicas situadas na referida região. Sobre a lei complementar Y, assinale a afirmativa correta. A gente está perguntando sobre a lei complementar. Mas antes da gente chegar nas alternativas, a gente que estudou, né? A gente que estudou já consegue perceber o seguinte: aqui no início desse comando, a gente vai lembrar do artigo 3º da Constituição, incisos 2 e 3, que fala sobre garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ok? A gente já vai lembrar desse artigo, ok? E a gente também vai combinar com o artigo 43. Lá na organização do Estado, e o tema aqui é a organização do Estado, a gente tem lá no finalzinho da organização do Estado, o artigo 43, a gente fala das regiões. É um artigo bem abandonado, tá? Eu vou confessar para você que é um artigo bem abandonado, tá? A gente não explora muito isso na faculdade, e a gente, às vezes, não explora muito isso estudando para a OAB, enfim, a gente deixa ele lá meio depois da intervenção, certo? A gente deixa ele meio abandonado, mas ele é importante, tanto que ele caiu aqui. Então, o artigo 43 diz mais ou menos que, para efeitos administrativos, a União, deixa eu tentar aqui colocar só algumas palavras-chave, a União poderá articular ação com o mesmo complexo geoeconômico e social, justamente para visar esse objetivo do artigo 43, certo? E aí, isso é uma competência da União, tá? E aí, buscando a redução das desigualdades regionais, porque esse artigo 43 fala das regiões, buscando diminuir as desigualdades regionais, entre as nossas 5 regiões, né? Atualmente 5 regiões. Aí o parágrafo 1º, então, eu vou colocar aqui, caput, e parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que a União poderá, por lei complementar, certo? Estabelecer condições para, especialmente o inciso 1, para o desenvolvimento dessas regiões, tá? Então, a gente, sim, encontra previsão constitucional para esse tema, tá? Para que é uma lei complementar, porque o parágrafo 1º diz, deixa eu até anotar aqui, olha, o parágrafo 1º ele fala lei complementar, obviamente lei complementar da União, lei complementar federal, tá? Então, tá tudo bem no comando dessa questão, tá tudo bem. Aí a pergunta é, sobre a lei complementar Y, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. É formalmente inconstitucional? Não. A Constituição não disse
No artigo 43, parágrafo 1º, que a União poderá, por lei complementar, estabelecer concessões, reduções, projetos, políticas públicas, né? Vou colocar políticas públicas para reduzir desigualdades sociais e regionais, então ela não é formalmente inconstitucional, tá? Aí vamos ver aqui a justificativa da A. Eis que a Constituição da República de 88 proíbe expressamente a criação de regiões para efeitos administrativos pela União. Não, pelo contrário. Isso é previsto no artigo 43 da Constituição, no tema Organização do Estado. A União, ela cria regiões, os estados eles vão criar também aglomerações urbanas, aliás, os estados vão criar regiões também, né, zonas, certo? E os municípios vão criar aglomeração urbana, micro-região e região metropolitana. Esse tipo de fragmentação, certo? Juntando e, digamos assim, selecionando as unidades federativas quanto às suas características, e bairros também, né? Porque quando eu falo disso no âmbito do município, região metropolitana, micro-região e aglomeração urbana, a gente está falando de bairros, né? Isso facilita a aplicação da política pública, porque às vezes uma região tem determinadas características, necessidades, problemas e vocações, e outra região tem necessidades, vocações, problemas diferentes, tá? Então, errada A. Vamos para B. É materialmente inconstitucional? Não, não é materialmente inconstitucional. Olha só, quando eu falo formalmente inconstitucional, eu vou dizer que ofende a formalidade, ofende a forma, tá? O que o artigo 43, inciso 1, vai dizer? Parágrafo 1º vai dizer que lei complementar federal poderá regulamentar sobre esses temas, certo? Das regiões, para diminuir desigualdades sociais e regionais. Então, é formalmente constitucional. Quando eu digo materialmente, vamos lá para a origem, tá? Para a gente simplificar. A nossa Constituição, certo? A Constituição tem como essência organizar o Estado, ok? Organizar o poder do Estado e declarar e garantir direitos fundamentais, ok? Então, é a essência da Constituição, tá? Se você já assistiu a aula minha sobre esse tema, a gente sempre usa, os professores, não só eu. O dispositivo constitucional que fala que o Colégio Pedro II é da União, é bem da União, ele não é materialmente constitucional. Não é necessário estar essa informação ali. Mas é necessário estar, por exemplo, que a nossa Constituição é uma federação, que o nosso Estado é uma federação. Dentro da Constituição, é necessário estar forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, ok? Regime político. A organização do Estado é um tema materialmente constitucional. Dizer se o colégio A, B ou C é bem da União não é materialmente constitucional, não é da essência da Constituição legislar sobre isso. Está no texto da Constituição, está, mas não é materialmente constitucional. Organizar o Estado é matéria constitucional. Declarar e garantir direitos fundamentais é matéria constitucional, certo? Então, olha só, quando o artigo 43 diz que a União poderá regulamentar para fins administrativos, regiões, buscando aplicar políticas públicas para desenvolver, para erradicar a pobreza e diminuir desigualdades sociais e regionais, a Constituição não está falando sobre a organização do Estado? Então, se ela está falando sobre a organização do Estado, aquele tema do artigo 43 é um tema materialmente constitucional. E quando ela diz que isso vai ser regulamentado por lei complementar, essa lei complementar que atende aos comandos de formalidade, formalmente constitucional, e atende ao assunto, à matéria, materialmente constitucional. Então, a letra B é materialmente inconstitucional? Não, essa lei complementar é materialmente constitucional, sendo vedada a concessão de incentivos regionais de tributos federais sob pena de violação do princípio da isonomia federativa? Não. Até porque aqui a gente está falando sobre a União concedendo isenções ou reduções dos seus tributos para todo mundo de maneira isonômica, ok? É formal e materialmente constitucional, ok. Sendo possível que a União conceda incentivos visando ao desenvolvimento econômico e à redução das desigualdades no sertão nordestino, certo? Nosso gabarito é esse aqui, tá?
Apresenta inconstitucionalidade formal subjetiva? Não, tá? Eis que cabe aos estados e ao Distrito Federal, privativamente, criar regiões administrativas visando ao seu desenvolvimento e as reduções das desigualdades. Olha, o artigo 43, caput, e parágrafo 1º diz que a União, o sujeito que vai criar as regiões é a União, ok? Nas nossas regiões que nós temos, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, é a União. Se dentro do Estado, cada Estado pode também fragmentar os seus municípios, zonear os seus municípios para também aplicar políticas públicas, não tem problema. Mas, neste caso, essa lei complementar, ela é constitucional, certo? Formalmente, o sujeito certo, quem vai, dentro do processo legislativo federal, quem vai aprovar essa lei é a União, sendo lei complementar sempre, não poderia ser lei ordinária. Então, deixa eu só reler aqui. Apresenta inconstitucionalidade formal subjetiva, eis que cabe aos estados e ao Distrito Federal, privativamente, criar regiões... Não é privativo, ele vai criar região administrativa dentro dele, assim como o município também cria, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades, tá? Não errado. Então, nosso gabarito é letra C, tá aqui, letra C, e a gente fecha essa questão com o gabarito, clica na próxima questão, ainda nessa playlist sobre o tema Organização do Estado. Clica aí.